Alô, nação. Boa tarde para vocês. Bom, galera, antes de falar qualquer coisa, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem bastante esse vídeo para que a gente possa estar fortalecendo o canal, angariar mais inscritos. E, querendo ou não, isso é uma atividade que eu busco para poder ter uma melhor condição, né? Para que eu possa subsidiar as minhas coisas, né? Minha vida, meu dia a dia. Não busco com isso fazer fortuna ou ficar famoso, mas é uma coisa que pode ajudar. Então eu peço a vocês que compartilhem bastante esse vídeo aí, deem like no canal e se inscrevam, por favor. Bom, galera, amanhã às 8h30 da noite teremos uma decisão, o primeiro jogo da decisão, Flamengo e Fluminense no Maracanã. O Flamengo ele tem o melhor elenco, tem até um melhor time, se bem escalado ou bem treinado. Porém, nós temos um treinador horroroso. Eu descobri ontem que a gente que a decisão da Libertadores desse ano será no Maracanã. E a diretoria do Flamengo vai perder uma grande oportunidade de colocar um treinador competente. Imagina, Flamengo fazendo a final da Libertadores no Maracanã contra quem quer que seja. Então, galera, a diretoria do Flamengo continua insistindo num treinador que transformou o time do Flamengo num time temido a um time fraco. Hoje, essa questão de que ele coloca 3 zagueiros porque ele vê falhas no sistema defensivo do Flamengo, obviamente, ele colocou 3 zagueiros e o Flamengo parou de tomar gols? Não parou de tomar gols. Infelizmente, não se reconhece que é um treinador fraco e, além de fraco, retranqueiro. Ele é doido. Por exemplo, hoje ele tem dúvida se ele vai colocar o Everton Ribeiro no time. O Everton Ribeiro, mesmo com a Arrascaeta em campo, não deveria ser reserva do Flamengo. Ah, mas tem que recompor. Gente, olha só. O Dorival tinha Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Eles recompunham? Sim. Mas eles não corriam errado, como correm com o Vitor Pereira. Porque quando você tem pouco a bola e corre mais atrás do adversário, é claro que você vai ter mais desgaste. E quais eram as características do Flamengo na mão de bons treinadores? É ter a posse de bola. Quando você tem a posse de bola para o seu time ser melhor tecnicamente, você faz o seu adversário correr. Ah, mas o Fluminense gosta de ficar com a bola. Mas o Fluminense gosta de ficar com a bola com times que lhes são inferiores tecnicamente. O Flamengo não é inferior ao Fluminense tecnicamente. Não é. Taticamente, sim, há anos-luz. Porque o Fluminense tem um treinador, mas muito melhor do que o do Flamengo. Porque se o Flamengo tivesse um treinador taticamente igual ou superior ao Fernando Diniz, o melhor time se sobressairia. Então essa posse de bola, quando você... Gente, é matemática pura e simples. A posse de bola ela é de 100% dividida 50% para cada time, certo? Quando você tem 70% da bola, do tempo de bola, sobra 30% para o seu adversário. Certo? Se você tem um time melhor, você vai conseguir ter esse 70%. Quanto menos a bola o time tiver... Ah, mas aí vem aquela história, né? Tem times que ficam mais tempo com a bola e acabam perdendo para aquele que tem 30%. Sim, um contra-ataque, uma bola vadia. Mas geralmente quem está mais próximo da vitória de ganhar títulos são os times que geralmente têm maior posse de bola. Ou vocês acham que o time de 81 do Flamengo, a máquina do Fluminense de 75, Botafogo lá de Garrincha, o Flamengo de 81... como falei, né? Ou alguns times, né? A seleção de 70, você acha que esses times eram só reativos, como se diz hoje? Eles ficavam pouco tempo com a bola? Não, eles eram times que tocavam a bola o tempo todo, até achar a brecha. Então, o Barcelona de Messi, o Real Madrid de Figo, de Zidane. Então, gente, o que acaba acontecendo é exatamente isso. Se o Flamengo, pelo melhor time que tem, ficar mais tempo com a bola, ele vai tirar essa bola do Fluminense. E vai ficar mais próximo da vitória porque tem melhores jogadores. As pessoas hoje estão enaltecendo o Ganso,
Gente, o Ganso joga andando em campo. Mas por que ele joga andando? Porque o Fluminense fica tanto tempo com a bola no pé que permite a ele não ter que correr para recompor. Vocês acham que o Ganso recompõe mais do que o Everton Ribeiro, por exemplo? O Ganso no Flamengo estaria morto na mão do Jorge Pereira, do Vitor Pereira. Jorge Pereira, ó, Vitor Pereira. Ganso estaria morto. Ele jamais colocaria o Ganso nem no banco. Mas na mão do Fernando Diniz ele rende. Por que será? Não é? Então, o Arrascaeta, né? A pessoa fala, por causa da lesão, claro, o Arrascaeta estava correndo errado. Ele botava o Arrascaeta de ponta esquerda tendo que acompanhar a lateral. O cara já tem um problema no público, uma hora ele vai estourar. Aí botando a Arrascaeta para jogar jogos do Campeonato Carioca de fase preliminar. Uma hora ele vai estourar. Então, as pessoas não estão atentas porque o Flamengo tem um treinador muito fraco, um treinador ruim, um treinador danoso para o Flamengo. E quando a gente reclama, os verdadeiros flamenguistas, não essa torcida modinha do Flamengo que acha que tá tudo bom, tá tudo muito bem, chama a gente de flamimimi, os passadores de pano, né? Eles falam que a gente é flamimimi. Mas engraçado, flamimimi é uma torcida que quer ver o Flamengo como o Flamengo tem que ser. O Flamengo tem que se impor como um time que tem 1 bilhão de faturamento e não se acovardar numa decisão de campeonato para um time que não tem nem metade disso. Como é que a gente pode aceitar ser dominado numa final de campeonato por um time que fatura 500, 600 milhões de reais por temporada, enquanto a gente fatura quase o dobro? As pessoas acham normal. Se com o Arrascaeta já seria ruim pelo treinador que a gente tem, sem o Arrascaeta vai ficar pior. Porque nós vamos perder a luz, o cérebro do time do Flamengo. E se o Fluminense jogar com o mínimo de seriedade, gente, vai ficar muito complicado. Pode ser, e aí eu imputo isso a um aborto da natureza, de verdade, que o Flamengo ganhe bem, não só o primeiro, mas como os 2 jogos. Mas isso vai depender muito, como um certo comentarista aí diz, né, da intuição, da intuição dos jogadores do Flamengo. O Flamengo hoje é um time intuitivo. É um jogador que está ali, que tem certa habilidade, faz uma jogada, como no último Fla-Flu, que o Fluminense virou, o Everton Cebolinha fez uma jogada, bateu, fez o gol, mas assim que o Fernando Diniz acertou o time, logo após a parada, só deu o Fluminense. E aí nós fomos colocados na roda pelo Fluminense, foi 2-1 o jogo, levante a mão pro céu. Então, gente, não vamos nos iludir. Enquanto o Vitor Pereira ele conseguiu transformar o Flamengo num time temido, campeão da Copa do Brasil, tricampeão da Libertadores, num time pequeno. O Flamengo hoje está se apequenando. Eu vejo torcedores falando que o Davi Luiz não joga nada, gente. Nós estamos falando do Davi Luiz. Imagina o Davi Luiz no Fluminense. Ele botaria qualquer zagueiro do Fluminense hoje no banco. O Davi Luiz joga muita bola. Você imagina um time que tem Rodrigo Caio, Pablo, Léo Pereira, Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Olha a quantidade de bons zagueiros que o Flamengo tem. Felipe Luiz e Ayrton Lucas na esquerda. Ali na lateral direita, eu vou dar um crédito ao Varela por ele ser jogador de seleção. Está chegando no Flamengo agora, porque ano passado, até o final do ano passado, né, há 3 meses atrás, o lateral era o Rodinei. E ninguém. É raro o jogador chegar num clube no primeiro ano arrebentar, ou num primeiro semestre. Vídeo aí o Everton Ribeiro em 2017, todo mundo queria matar e depois se tornou o Everton Miteiro. Né? Mas que na mão desses treinadores ruins, está sendo mais uma vez colocado como bode expiatório da situação toda. Engraçado que quando vem um treinador bom, o Everton Ribeiro sobe de produção, foi para a Copa do Mundo, porque estava jogando muito, mas sofreu na mão do Domi, sofreu na mão do Renato. É só na mão desses caras. Mas na mão do Dorival rendeu, na mão do Jorge Jesus, então nem se fala. Né? Então, gente, é muito complicado mesmo a gente aceitar esse tipo de situação. Então, diretoria do Flamengo, por favor, enxerguem, olhem esse treinador, o professor Pardal. Gente, olha só, se eu fosse treinador do Flamengo, o Flamengo está sem o Arrascaeta. Veja se vocês não concordam comigo. Santos no gol, Varela, Rodrigo Caio está muito bem, colocaria o Rodrigo Caio com o Davi Luiz na zaga e o Ayrton Lucas de lateral esquerdo. Se o Felipe Luiz não sei a condição física dele. Né? No meio de campo eu colocaria Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro
e Matheus França. Na frente, Pedro e Gabigol. Vê se o time não fica legalzinho assim. Ah, mas o Matheus... Bota o moleque, pô. No banco tem o Matheus Gonçalves. Bota a molecada pra jogar. Bota o cara da posição. Aí não, ele entra com uma pulsão de volante, uma pulsão, aí vai entrar com Vidal, com 3 zagueiros, 3 volantes, que ele vai botar Vidal, Thiago mais Gerson, e vai querer que... E mais, né? Cebolinha, aí vai querer que Cebolinha, Pedro e Gabigol se virem lá na frente. Meu irmão, para esses 3 renderem, tem que ter cara com inteligência técnica e tática. O Gerson é um excelente jogador? É. Mas o Gerson não tem a inteligência técnica, o fino da bola, que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro tem. Então talvez ele nem coloque o Everton Ribeiro, entre com 3 volantes, 3 zagueiros. Tá? Aí o que o Fernando Diniz vai fazer? Vai fechar as laterais, vai matar os laterais do Flamengo, vai condicionar o meio de campo, porque o lateral dele, ao mesmo tempo que abre, eles fecham como meias, esquema parecido com o que o Jorge Jesus fazia em 2019. E vai deixar os 3 lá na frente isolados. Aí o pessoal vai falar, pô, o Gabigol não jogou nada, Pedro não jogou nada, se Everton Cebolinha tem que ir embora. Será que se ele botar um menino Matheus França com o Everton Ribeiro, será que o time não rende um pouquinho mais? Aí quando tomar 1 ou 2 gols, ele vai pro desespero, aí bota 500 atacantes. Aí abre a avenida, aí vai tomando contra-ataque. John Arias, veloz, Keno, veloz. Gente, quem viver verá. Esse treinador está estragando o Flamengo. O Jorge Jesus, ele não botou nenhum jogador marcador. Lembre-se que o primeiro volante do Flamengo era o Arão. E antes do Arão ser... Se o treinador está inventando, o Arão é segundo volante, que não sei o quê. Arão era o primeiro volante do Flamengo. E o Arão não era esse cão de guarda todo. E aí, o Flamengo tomava muito gol? Ou fazia muito gol? Tomava seus golzinhos? Tomava. Tomava 2, fazia 5, pô. Quando o jogo era muito ruim, tomava 4, tomava 3, fazia 5. Tomava 2, fazia 4. Tanto é que o Flamengo quebrou os recordes de tudo. Inclusive de gols numa temporada. O Flamengo fez 100 e tantos gols na temporada. Por quê? Ele marcava alto, os caras roubarem, e quando ele roubava essa bola, se ele não pudesse definir no gol, o que os caras faziam quando o adversário, quando ele tomava? Os caras metiam a bola lá no Diego Alves. Aí o Diego Alves vinha no Rafinha ia no meio de campo, o Flamengo ficava, ó, distribuindo a bola até achar a brecha para fazer o gol. E aí o Flamengo fazia o gol. Ganhava jogos, ganhava campeonato, jogava bem, porque tem time para isso. E vou lembrar mais uma vez, o banco do Flamengo, né? Não tinha o Cebolinha, não tinha Marinho, não tinha Vidal, não tinha nada disso. Tinha nada disso. O centroavante do Flamengo reserva era o Lincoln. Hoje pode ser o Pedro, ou pode ser o Gabigol. Ou se os dois jogarem junto no banco, pode vir o Bruno Henrique, Cebolinha. Os zagueiros do Flamengo era Rodrigo Caio e Pablo Mari. Quando você colocar, quem eram os outros? Eu não me lembro bem na época, né? Mas eram os bons. Os zagueiros reserva do Flamengo, vou fazer um exercício de me lembrar, em 2019. Mas não eram tão bons quanto... Não tinha um Davi Luiz, não tinha um Pablo, não tinha um Fabrício Bruno. Então, gente, imagina esse time na mão do Jorge Jesus. Mas não, as pessoas querem dar na mão nesse time desse professor Pardal, inventor, que vai afundar o Flamengo. Igual o compatriota dele, tão inventor quanto ele, Paulo Souza, fez. Quem viver, verá. Saudações rubro-negras e até a vitória. Vou apostar na intuitividade dos jogadores do Flamengo, porque esquema tático, estamos ferrados. Saudações.